O que é sucesso? Qualquer um que tem um objetivo e está se movendo em direção a ele é bem-sucedido. Bob Proctor. Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Crie Seu Melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Bianca Honório, uma pessoa comum, mas que resolveu compartilhar aqui as suas reflexões, suas indignações e um pouco dos seus estudos e pesquisas sobre a vida. Portanto, a sua colaboradora digital. E nós estamos nesse vídeo de hoje porque no vídeo passado eu falei sobre 5 passos que eu apliquei na minha vida para conseguir adquirir sucesso. O primeiro passo foi ter gratidão e honra. O segundo passo é deixar de ser fã dos outros e começar a ser seu fã. O terceiro passo, escolher 3 pessoas com uma vida parecida com a que você quer ter e modelá-las. Quarto passo, descobrir e mostrar o seu dom para o mundo, para você criar uma vida melhor. E o quinto passo eu vou deixar em off, porque foi o último passo só para quem ficou até o final do vídeo passado. Então, se você quiser saber qual é o quinto passo, dá uma olhadinha lá. O link do vídeo tá aqui na descrição desse vídeo, ok? Mas esses todos foram passos pra gente poder atingir sucesso na vida. Só que, no comecinho do vídeo, eu disse que a primeira coisa que eu tive que fazer foi o quê? Definir o que era sucesso pra mim. E é por isso que nós estamos aqui hoje, certo? E aí, quando eu vi essa frase do Bob Proctor, que eu citei no começo do vídeo, qualquer um que tem um objetivo e está se movendo em direção a ele é bem-sucedido. O que eu entendi com isso? Que eu não tinha definido o meu objetivo. Sabe, pessoas têm vidas diferentes porque determinam coisas diferentes para as suas vidas. E essa frase me fez pensar que, na verdade, eu nunca tinha determinado o que é sucesso para mim. Eu sempre tive na cabeça que sucesso eram as riquezas que me colocavam à frente todos os dias, desde a minha infância até os dias de hoje. Então lá atrás começou pela TV, né, através dos filmes, séries e novelas, e por último através das redes sociais nos nossos dias. Mas eu sempre me sentia infeliz, porque tinha para mim que precisava dar sempre grandes passos para conseguir atingir esse sucesso. E isso me deixava absurdamente ansiosa e frustrada. Até ver essa frase, que me fez pensar que, na verdade, eu corri atrás de um sucesso que não era meu, não era definido por mim. E isso me deixou bem aliviada. Mas aí, mano, eu achei um outro problema, que era descobrir o que era sucesso pra mim. Foi então que eu passei os últimos 3 anos pensando sobre isso. E você pode estar pensando que é muito fácil a gente determinar o que é sucesso pra gente. Mas na verdade não é não. Sabe por quê? A gente sofre tantas influências ao longo da vida, nós somos tão reprimidos, tão encarcerados e subjugados, que todas as vezes que eu achava que eu estava correndo atrás do que era sucesso pra mim, depois de muito pensar, eu falei, agora eu estou atrás do que é sucesso pra mim. Aí eu descobri que na verdade não era. Ou eu estava correndo atrás do que era sucesso pra minha mãe, ou que era sucesso pra minha companheira, e nunca era o meu sucesso de fato. Como você consegue medir isso? Se você não tá feliz. Se a maioria das suas ações não estão te trazendo felicidade, tá? É mais ou menos o termômetro que eu usei pra mim. E aí eu sabia disso porque você já ouviu falar em ovo de coco? Foi através de uma filósofa chamada Lúcia Helena Galvão. É uma mulher incrível e que eu recomendo os vídeos dela para qualquer um. Então procura aí na internet os vídeos dela que você vai ficar maravilhado. Aliás, eu acho que ninguém deveria morrer antes de conhecer essa mulher. Bom, mas vamos lá. Cuco é um pássaro que coloca seus ovos no ninho de outro pássaro. E aí esse outro pássaro choca esses ovos achando que são seus, quando na verdade ele está chocando ovos de cuco. Ou seja, o passarinho perdeu um tempão da vida dele chocando ovos que não eram seus. Eu ouvi isso dela e aí durante meus estudos e pesquisas eu pude confirmar as palavras dela de que o mesmo acontece conosco com as ideias e pensamentos. A gente pode até achar que o que a gente está pensando de fato são os nossos pensamentos, mas a grande verdade é que são pouquíssimas as pessoas que pensam nos nossos dias. A grande maioria vive no automático. Fala pra mim, quantas coisas você faz no automático hoje em dia? A maioria levanta, se arruma, se troca, vai trabalhar ou vai pra escola, volta, faz comida, almoça, faz comida, se alimenta, tudo no automático. E assim, se você for perguntar para essas pessoas por que elas fazem essas coisas, muitas vão dizer que não sabem, ou as outras vão dizer que simplesmente fazem aquilo porque sempre foi feito dessa forma. E aí eu pergunto para você, como que uma pessoa que não tem tempo para pensar, porque vive no automático, né, com a correria do dia a dia, consegue determinar sem influência externa o que é de fato sucesso para si? Percebe como não é tão simples assim determinar o que é sucesso? Por isso, podemos dizer que a maioria
conhece o que se pode chamar de consciência coletiva de sucesso. O que significa isso? Significa que a maioria de nós, seres humanos, definiu o quê? Definiu e determinou que uma pessoa de sucesso tem que ter uma boa carreira profissional, onde a pessoa passa de 8 a 12 horas trabalhando, ou no percurso, né, desse trabalho, utilizando transportes lotados e cansativos, um bom carro, uma boa casa e uma linda família feliz. E aí, dessa forma, ela cria seus filhos com os mesmos hábitos. E assim, as pessoas passam de geração em geração tendo o que elas acreditam ser sucesso na vida. Mas, de acordo com pesquisas feitas, 9 em cada 10 pessoas estão infelizes com seu trabalho. Eu vou deixar o link dessa pesquisa aqui na descrição do vídeo, se você quiser ver a matéria completa, tá? Mas de acordo com essas pesquisas, mostra que as pessoas estão longe de ter sucesso na vida. Mas você deve estar se perguntando, Bianca, como eu faço para determinar o que é sucesso para mim, então? Então vamos lá. A primeira coisa que eu acredito que você tem que fazer para definir isso é o quê? Se inscrever no canal, dar um like e compartilhar. Na boa, isso para mim é definição de sucesso. É brincadeira. Mas bem que você poderia fazer isso para dar uma força pro canal, né? Caso ainda não tenha feito, isso ajuda bastante a gente, tá? Então vai lá que eu espero. Aí, agora sim. Bom, então eu vou dizer o que eu venho fazendo e que vem funcionando comigo, tá? Eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu nunca vou dar nenhuma dica aqui no canal que ou eu não tenha aplicado comigo ou não tenha visto ninguém muito próximo a mim aplicar e dar certo. Então, sempre são dicas que eu vejo serem aplicadas e funcionarem, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, eu passei a olhar pra mim e me sentir. E eu estou falando de coisas simples, não é nada mirabolante que você não possa fazer no dia a dia, não. São coisas simples mesmo, como, por exemplo, se eu vou tomar um café na xícara ou no copo. Por quê? Porque eu passei anos da minha vida tomando café no copo porque eu trabalhava na construção civil. Então, eu sempre tomava ali no copo. E aí, depois que eu parei de trabalhar na construção civil, aí eu me questionei, eu prefiro tomar café no copo ou na xícara, né? Ou eu só tomo no copo porque eu trabalhava na construção civil e achava que não era merecedora. E aí, depois de fazer esses testes, aí eu descobri que, eu gosto dos dois, depende do dia, de como eu estou me sentindo de cada dia. É isso, tá? Mas assim, são questões como essa. Ou se me importa, por exemplo, de tomar coisas em copo de plástico ou de vidro. E aí, cara, eu realmente detesto tomar coisas em copos plásticos, né? A salvo se eu vou na casa de alguém, aí você não vai se impor ali. Mas se alguém me questionar se prefere plástico ou vidro, é sempre vidro. E aí eu comecei, se eu tenho a opção de escolha, não aceitar aquilo que eu não gosto, né? E é isso. Se eu gosto ou não de prato raso, fundo, mais elegante ou simples, qual o tipo de roupa que eu gosto, se gosto de ficar maquiada em casa ou não, o que eu gosto em um ato sexual, o que eu aceito ou não em um ato sexual, como eu realmente gosto de ser tratado em um relacionamento, como eu funciono com relação à espiritualidade. Afinal de contas, eu saí de uma religião relativamente rígida e tinha muitos conceitos e preconceitos por conta disso. Então eu fiz questão de, por muito tempo, explorar o que era meu pensamento e o que era da religião. E etc, etc, etc. Com todos esses questionamentos e testes de autoconhecimento, eu pude ir me descobrindo, sabe, aos poucos. E aí eu fui percebendo que hoje, eu sou uma pessoa muito diferente de quando eu achava que sabia o que era sucesso pra mim lá atrás. A minha definição de sucesso hoje, é muito diferente de uns 2 ou 3 anos atrás. E eu posso garantir que eu estou muito mais alinhada com a minha definição de sucesso de hoje do que de antes. E isso acontece por quê? Porque hoje eu me conheço bem mais do que antes. Eu olho bem mais para os meus pensamentos, sentimentos e desejos. E por fazer isso, pude reconhecer mais minhas qualidades e habilidades. Então, aumentar o meu padrão de merecimento das coisas e, em cima disso, comecei a definir meus objetivos na vida. E comecei a adotar atitudes para ir de encontro a esses objetivos. E posso garantir que isso fez toda a diferença em minha vida. Hoje posso dizer que realmente tenho muito mais sucesso que antes. Nesse processo, eu parei de fumar, eu bebo bem menos, consigo pensar mais nos meus atos, ou seja, consigo dominar mais as minhas reações diante as situações da vida, né? Deixei de ser tão implicante, eu consigo ouvir muito mais as pessoas, consigo meditar, que eu não tinha um pingo de paciência. Eu achava que nunca na minha vida eu ia fazer meditação porque esse negócio não era pra mim. Mas isso vem me ajudando muito. Eu consigo me concentrar muito mais nas coisas. Consegui um pouco mais de seriedade, né? Porque eu era o tipo de pessoa que eu não tinha muito limites, assim, nesse sentido. Eu brincava com absolutamente tudo na vida. Eu sinto muito mais paz interior. E parecem coisas bobas, mas vem me fazendo
tão bem, e por essas coisas terem me feito tão bem, eu determinei que, como gratidão, eu gostaria de compartilhar isso com o maior número possível de pessoas. E aí, aqui estou eu, vencendo minhas barreiras e passando adiante esse aprendizado. Isso, para mim, é definição de sucesso. Para mim, Bianca. Sabe? A cada dia eu venço um obstáculo, um medo, um trauma, uma barreira. Eu caio, eu levanto, eu choro, eu sorrio, eu erro, aprendo. A cada dia me sinto melhor, me torno mais forte, determinada e sigo adiante, conseguindo alcançar o que determino dia a dia como objetivo para mim. Pude definir então que sucesso para mim, Bianca Honório, são pequenas vitórias no trajeto definido rumo à evolução pessoal e realização dos meus sonhos. Porque cheguei à conclusão que o objetivo final de todos nós é a morte e que, portanto, a nossa meta e o que realmente vale a pena é a jornada até lá. E é isso. Bom, então vamos lá, recapitulando, né, os passos básicos para a gente criar a nossa definição de sucesso, podemos enumerar como sendo, número 1, olhar mais para a gente mesmo e para os nossos sentimentos. 2, fazer perguntas pertinentes aos nossos gostos, né? E testar essas respostas e ser sinceros nessas respostas. 3, olhar as suas qualidades para elevar a sua crença de merecimento, o seu padrão, né, ali de merecimento. 4, não deixar a sua espiritualidade de lado. A gente precisa entender que ela tem que caminhar lado a lado com a gente, né? 5º passo, agir de acordo com as descobertas que a gente faz, né, sobre a gente mesmo. E determinar os nossos sonhos e correr atrás deles. E para você, que ficou até o final, eu poderia dizer que a 6ª dica é o seguinte, é ser constante em sua caminhada. É ter em mente que uma grande jornada só é concluída porque quem a percorreu fez o seguinte, determinou onde queria chegar e deu um passo atrás do outro até chegar lá. Sabe, é como fazem os peregrinos. Aqui em São Paulo, pelo menos, tem a Aparecida do Norte e você vê que é um lugar de muita peregrinação. Então as pessoas saem assim do fim do mundo para chegarem até lá e depois, né, fazerem suas rezas e tudo mais. Mas eu acredito que o que vale realmente a pena para essas pessoas é a caminhada até chegar lá, sabe? É o trajeto, é o andar, o parar, o descansar, o tomar um lanche no meio do caminho, é encontrar outros peregrinos nessa viagem e trocarem ideia. Isso é que é importante para essas pessoas. Porque no final das contas, elas vão chegar lá e elas vão entrar na igreja, elas vão orar e vão agradecer todos os seus pedidos, mas isso elas podem fazer em qualquer igreja, por exemplo, entendeu? Mas a questão é o trajeto. O que vai determinar se ela cumpriu ou não a promessa dela é percorrer esse trajeto. E é isso que vocês têm que ter em mente, que é o passo a passo, que cada passo, até chegar no objetivo da gente, assim, no que a gente determinou como sonho da gente, etc., é o importante. E é isso. E aí eu pergunto, e você? Consegue definir o que é sucesso para você? Consegue abrir mão de todas as crenças limitantes que você tem para chegar à sua conclusão pessoal do que é sucesso? Deixa aqui nos comentários se você está feliz com a sua vida, com o seu trabalho, quais as mudanças que você gostaria de fazer, se sabe quais são suas habilidades e o que te impede de melhorar sua vida. Deixa aqui nos comentários, é importante para a gente interagir e ressaltar esse tipo de assunto. E é isso, agradeço por ter ficado até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!